Conversar mais ainda com Fernando Rey, ele que é o presidente da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Cursos. O economista na elaboração de EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, dias 7, 14 e 28 de novembro e 5 de dezembro. Cálculos Previdenciários, Módulo 2, Revisões, dia 5 de dezembro. Mais informações pelo telefone 11 3872 9880. Bem, agora que você já está em dia com a agenda dos economistas, vamos continuar batendo papo com Fernando Rey, o diretor-presidente da CETESB. Bom, Fernando, a gente falou aí sobre essa grande conferência que vai haver agora em dezembro em Copenhague. E São Paulo, o nosso estado, como é que ele está participando, como é que ele está se inserindo nessa agenda climática que é mundial, né? Bom, São Paulo, na verdade, ele é líder de um esforço mundial de governos regionais que, paralelamente à atividade diplomática dos estados, desenvolve o que nós chamamos de paradiplomacia. Existe uma organização internacional, que é a Rede de Governos Regionais para o Desenvolvimento Sustentável, que reúne mais de 500 estados, províncias, regiões de todos os continentes, que São Paulo, pela segunda vez, copreside esta rede. E por que copreside? Porque no regimento desta organização, uma região do Sul e uma região do Norte é que dividem a presidência. Neste momento é São Paulo com o país de Gales, do Reino Unido. E São Paulo, por exercer essa liderança, o governo do Estado de São Paulo encaminhou nesse ano para a Assembleia Legislativa o projeto de lei 001/2009 sobre a política estadual de mudanças climáticas, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa no passado mês de outubro, que coloca São Paulo num patamar único do hemisfério sul e no mundo em desenvolvimento. Não há outro governo no mundo em desenvolvimento que tenha uma política com a tamanha envergadura como a que foi aprovada pela nossa Assembleia e que tenha assumido a redução de 20% das suas emissões globais de gás de efeito estufa até 2020, tendo por base o ano de 2050. Isso só é possível porque desde 1995, na CETESB, nós temos o Programa Estadual de Mudanças Climáticas, que foi criado quando Fábio Feldman foi o secretário de Estado do Meio Ambiente, que teve continuidade ao longo desses anos, que pôde balizar o nosso governo para uma política que vai ser verdadeiramente revolucionária. Muito bem. E não se muda um clima, não se muda um meio ambiente sem conscientização, sem atitude. Nós temos aqui em São Paulo algumas práticas como o rodízio. Se a gente reclama, puxa, hoje eu vou ter que deixar meu carro em casa. Como é que está indo o nosso rodízio? Quais são as perspectivas de mudança? Falou-se que ele seria até ampliado há certo tempo, pouco tempo, aliás, falou-se que ele seria ampliado. Como é que está o rodízio, os resultados dele e as perspectivas? Bom, o grande problema da qualidade do ar para o cidadão da região metropolitana de São Paulo é a emissão de fonte veicular. O cidadão dessa cidade sabe que nós dispomos hoje de poucas indústrias dentro da nossa área urbana e eu posso lhe dizer que mais de 80% das emissões que hoje estão na nossa bacia aérea têm origem nos veículos que rodam dentro das nossas ruas, das nossas marginais, enfim, no nosso espaço da região metropolitana. A operação rodízio, quando concebida, como você mesmo colocou, numa decisão do usuário em deixar o seu veículo em casa, naquele dia, e utilizar uma alternativa, seja ela pública, seja ela de carona, privada, é o que se pretende com essa operação. Mas, na verdade, não é o que acontece. Não é? Este rodízio que nós temos hoje não é aquele rodízio ambiental que nós experimentamos em 97. Por quê? Porque, na verdade, o que você tem é uma obrigação do usuário não utilizar, naquele dia da semana, o seu veículo em determinado horário. Ele acaba utilizando o seu veículo depois das 10 ou antes das 7, e isso faz com que, em termos de emissões lançadas à nossa bacia aérea, só altera o horário em que ela será exatamente emitida. Então, não é essa a solução. A solução, ela passa efetivamente por uma política de transporte sustentável, que inclusive está prevista na Política Estadual de Mudanças Climáticas, onde você vai trabalhar com um conjunto
de alternativas, né? A talvez mais conhecida pelo cidadão paulistano, que agora será pelo cidadão paulista, é a inspeção veicular, né? Nós temos um grande programa de expansão da rede, tanto da CPTM como do metrô, na região metropolitana, o que vai cada vez mais dando uma alternativa ao cidadão dessa cidade em utilizar, em mesclar o transporte público no seu dia a dia. Nós temos a conclusão do Rodoanel, que vai permitir a circulação de veículos com uma performance de combustão e, portanto, de baixa emissão na região metropolitana a partir de final deste próprio ano e alterando a lógica dos engarrafamentos das próprias marginais, mas nós não podemos deixar de admitir que nos próximos anos nós trabalharemos com medidas de restrição de circulação. Não dá para aceitar como um fato consumado que nesta cidade nós tenhamos a circulação de 6 milhões de veículos e a cada ano com a internalização de tantas centenas de milhares de novos veículos. Nós efetivamente vamos ter que trabalhar para uma política onde o cidadão possa no dia a dia dar a sua contribuição. Quer dizer, cada um de nós, ao tomar uma atitude, hoje eu vou de metrô, eu vou combinar um táxi, vai com um metrô, com um ônibus, essa é a atitude. O rodízio acabou servindo mais para coibir o excesso de trânsito. Quer dizer, o lado ambiental do rodízio sem hoje... Sem dúvida, mas você tem experiências que precisam talvez serem estimuladas, né? Dentro de empresas, a própria CETESB e a Secretaria do Meio Ambiente têm uma ponte